A história da Igreja, séculos 16 e 17. A Igreja tem sido o lugar da ação de Deus pelos últimos 2000 anos. Este documentário mostra a história da Igreja logo após a Reforma de Lutero. Expõe como a Reforma influenciou a vida das pessoas e repercutiu na política a ponto de mudar o mapa da Europa na época, levando à separação entre a Igreja e o Estado. Temos de ter em mente que existem duas classes de pessoas totalmente diferentes na Igreja: os cristãos meramente nominais e os cristãos genuínos, os falsos e os verdadeiros. Deus jamais deixa a si mesmo sem testemunho. Ele tem seus amados e escolhidos, embora muitas vezes ocultos em todos os lugares e épocas. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que foi a Reforma? A Reforma aconteceu no século XVI com um professor de teologia e frade agostiniano alemão, Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu na cidade de Wittenberg, na região do Sacro Império Germânico. No dia 31 de outubro de 1517, insatisfeito com a situação da Igreja, publicou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, em que se opunha à doutrina de indulgências e penitências, à negociação de cargos eclesiásticos feitas pela Santa Igreja e tudo aquilo que ele entendia como uma espécie de negociação da salvação. O movimento de Lutero tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano, com base no que se entendia como um retorno às escrituras sagradas. Lutero foi apoiado por vários religiosos e líderes europeus, provocando uma revolução religiosa, iniciada na Alemanha e que se estendeu posteriormente por toda a Europa, em proporções que ninguém imaginava. Europa após a Reforma. Em toda a Europa, as divisões causadas pela Reforma levaram a surtos de violência religiosa e o estabelecimento de igrejas separadas do Estado. Após Lutero haver afixado as 95 teses na porta da catedral, houve uma revolta camponesa na Alemanha. A Reforma protestante não se restringiu a uma crítica puramente da doutrina católica. Os questionamentos quanto à riqueza da Igreja, ao chegarem às classes exploradas da sociedade, resultaram em uma guerra dos camponeses contra a nobreza. Os camponeses queriam uma reforma agrária. Invadiam as terras da Igreja e dos nobres, que apoiavam a Igreja para distribuir a terra. Eles criticavam a propriedade privada e o poder político institucionalizado pelo Estado. Pregavam a igualdade entre todas as pessoas, além da humildade, da solidariedade e da divisão de bens. Nas cidades, as camadas populares também estavam insatisfeitas, o que demonstrava que os conflitos sociais não se restringiram ao campo. Toda a sociedade germânica estava envolvida. A Guerra Camponesa começou em agosto de 1524. Cerca de 300 mil camponeses compuseram as forças militares populares contra a nobreza. O movimento logo se enfraqueceu. Em meados de 1525, a intensa repressão conseguiu vencer as forças camponesas e cerca de 100 mil pessoas foram mortas. Em 1530, Lutero e alguns padres assinaram um documento chamado
Declaração de Augsburg, onde criava a Igreja Reformada da Alemanha, ou conhecida mais tarde por Igreja Luterana. Outros países também fizeram a reforma, como a Dinamarca e a Suécia, rompendo com a Igreja Romana. Na Suíça, Ulrich Zwinglio havia se tornado padre católico em 1506. Foi fortemente inspirado por Erasmo de Roterdã, com quem manteve contato, passando a realizar um profundo estudo da Bíblia e principalmente do Novo Testamento. Foi também um seguidor de Martinho Lutero, iniciando a difusão do protestantismo na Suíça. Passou a pregar as novas doutrinas protestantes em várias cidades suíças, conseguindo amplo apoio popular. Uma guerra civil ocorreu entre 1529 e 1531, resultando na morte de mais de 5.000 pessoas. Ulrich Zwinglio participou ativamente dos combates, sendo morto em um deles em 1531. O resultado da Guerra Civil na Suíça foi positivo aos protestantes. A assinatura de um tratado entre as forças em conflito garantiu a liberdade de escolher a religião que gostariam de seguir. A cidade de Genebra passaria a ser conhecida como a Roma do protestantismo, em decorrência da liberdade aos cultos protestantes, em um momento de intensa perseguição religiosa em outros locais do continente europeu. Em razão desse caráter de local do refúgio, Genebra acabou recebendo o teólogo francês João Calvino, que iria desenvolver sua doutrina religiosa na cidade. A Contra-Reforma. A Igreja Romana demorou muito para reagir. 25 anos se passaram, desde as 95 teses até a Contra-Reforma. Em 1542, o Papa convocou um concílio, uma reunião dos bispos da Europa, a que deu-se o nome de Concílio de Trento. Os principais tópicos desse concílio seriam a perseguição aos hereges, com a condenação à morte. A consequência disto foram as guerras religiosas que ocorreram na Europa. Um genocídio terrível ocorreu a partir daí. A criação de uma lista de livros proibidos. A restauração da Inquisição, que estava meio adormecida. O sucesso da Contra-Reforma foi relativo. Em países tradicionalmente católicos, como Portugal, Espanha, Itália, a maior parte da França e a Áustria, o sucesso foi quase completo. Em outros países, vamos ter uma divisão. Suíça, metade católica, metade reformada. Os Países Baixos, Holanda, Bélgica, Alemanha dividida, o norte predominantemente luterano e o sul predominantemente católico. Mas a Igreja Católica viu nas Américas, nesta época estavam sendo colonizadas, o momento de expandir o catolicismo. Os habitantes das Américas teriam de ser católicos. Daí o motivo da criação de muitas ordens religiosas, carmelitas, beneditinos, franciscanos, mas principalmente jesuítas, para a catequização dos índios. Principais guerras religiosas ocorridas na Europa. Guerras religiosas na França. Após a reforma de Lutero, as guerras religiosas na França constituem uma série de 8 conflitos que devastaram o reino da França na segunda metade do século XVI, ocorrida entre católicos e protestantes. A partir de 1550 até o século XVII, os protestantes da França começaram a ser chamados de huguenotes. O termo designava os cristãos reformados de Genebra, na maioria calvinista. Ao todo foram travadas 8 guerras, tendo 4 delas
surgido no reinado do rei Carlos IX, e as outras 4 durante os reinados dos reis Henrique III e Henrique IV. A Quarta Guerra, 1572-73, foi a maior e mais sangrenta de todas. Teve início depois da matança de milhares de protestantes na noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, na praça de La Rochelle, que os católicos não conseguiram adquirir para si, e terminou com a paz de La Rochelle, que restituiu aos protestantes algumas cidades para praticarem seu culto. A Oitava Guerra também foi importante, conhecida por Guerra dos Três Henriques, que deu a vitória a Henrique de Navarra, que depois de renunciar ao protestantismo em 25 de julho de 1593 e ter se convertido ao catolicismo, foi coroado rei de França, Henrique IV. Ele publicou o Edito de Nantes, 13 de abril de 1598, que assegurava a tolerância religiosa na França, pondo fim à guerra. Essas guerras na França ocorreram entre a realeza, formada pela Liga Católica, e a nobreza, constituída pelos protestantes huguenotes. 3 famílias competiam pelo controle da França. A família Valois, que estava no poder e era católica. A família Bourbon, cujos membros eram huguenotes, protestantes reformados. A família Guise, que também era católica. Tudo começou em 1559, quando o rei francês Henrique II morre de repente, vítima de um acidente. Ele deixa vários filhos e filhas. Apesar disso, a estabilidade política da França estava seriamente ameaçada. Seu filho que o sucede, Francisco II, morre um ano depois. Em seguida, assume seu irmão Carlos IX, que tem 10 anos. 14 anos depois, em 1574, morre também Carlos IX. Quem sobe ao poder é seu outro irmão, Henrique III, que possui 23 anos. Ele também não viveu muito, pois em 1589 foi assassinado pelo padre Jacques Clément em Saint-Claude. Detalhe, ele não tinha filhos. Nessas 3 décadas, 1559 e 1589, de jovens monarcas, a figura de estabilidade da monarquia francesa foi a mãe desses 3 reis que pouco duraram no poder, a mãe Catarina de Médici. A questão da sucessão na França ganha contornos dramáticos, pois o próximo na lista de pretendentes ao trono era o primo de Henrique III, o rei Henrique de Navarra, um protestante. Mas ele fazia parte de outro ramo da família, a dos Bourbon. Em 1584, com a morte de Henrique III, Henrique de Navarra se tornou herdeiro legítimo do trono. No entanto, surgiriam grandes obstáculos. O clã católico dos Guise tratou de assinar um acordo com o rei da Espanha, comprometendo-se todos à conservação perpétua da religião católica. Este acordo ficou conhecido como a Santa Liga. Temia-se que, com a ascensão de Henrique de Navarra, o reino francês se dividisse em várias partes e que a França se tornasse protestante. Em maio de 1588, após uma tentativa fracassada de sufocar manifestações hostis dos parisienses, que lançavam campanhas contra os huguenotes, Henrique III se viu obrigado a deixar a cidade. Mas o rei é assassinado no dia 2 de agosto desse ano, crime cometido pelo padre Jacques Clément. Porém, o rei agonizante reconheceu Henrique de Navarra como seu sucessor, agora rei Henrique IV. Catarina de Médici, tentando acalmar os ânimos dos dois lados, propôs o casamento entre sua filha, Margarida de Valois, com o calvinista Henrique de Navarra, herdeiro do reino de Navarra. O reino de Navarra
foi um dos reinos medievais da Europa, com território no norte da Península Ibérica. Ficava entre Espanha e França. O casamento ficou marcado para agosto de 1572, na Catedral de Notre-Dame. E é nesse mês que ocorre o maior ato de atrocidade por causa das guerras religiosas na Europa do século XVI, o massacre de São Bartolomeu. No dia 24 de agosto, próximo à igreja de Saint-Germain, ao lado do Louvre, na França, houve o sinal para os católicos iniciarem os ataques contra os calvinistas ou huguenotes. Foi um verdadeiro banho de sangue. Os cadáveres eram jogados no rio Sena. O massacre acabou com a causa dos huguenotes dentro de Paris, e a cidade, de maneira geral, tornou-se adepta exclusiva dos católicos. No final, a família Bourbon venceu a guerra, e Henrique Bourbon de Navarra não pôde ser coroado, porque a cidade de Paris, extremamente católica, foi fechada e não aceitava um rei protestante. Mas como governar sem o apoio da capital? Seria impossível. Henrique IV precisava controlar a cidade de qualquer jeito. Inicialmente, ele tentou o uso da força militar, reunindo tropas na Normandia e fazendo o cerco da cidade. Ele percebeu, no entanto, que entrar na cidade com as tropas era tarefa das mais improváveis. Combinado com a dificuldade de abastecimento de comida, uma seca naquele ano provocaria a morte de milhares de pessoas. Os parisienses também estavam cansados das guerras religiosas após quase 30 anos de hostilidades. Assim, pessoas ligadas ao clã dos Guise iniciaram conversações com Henrique IV para normalizar a situação no país. A questão da renúncia do protestantismo por parte do rei logo foi levantada. Em julho de 1593, Henrique IV converteu-se ao catolicismo. Sua frase, "Paris vale mais do que uma missa", ficou famosa. Finalmente, em 22 de março de 1594, ele entra na cidade. Henrique IV foi coroado rei de França e publicou o Édito de Nantes, que assegurava a tolerância religiosa em França. Existem especulações quanto aos fatos que ocorreram. Entre eles, o fato de a rainha ser considerada responsável por uma das páginas mais sangrentas da história da França, a Noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes huguenotes foram massacrados por forças do governo. Catarina de Médici e a Noite de São Bartolomeu. A rainha era reconhecida por muitos como uma fanática religiosa e envenenadora. A viúva do rei Henrique II foi alçada pelos revolucionários ao rol das mulheres mais vis que já existiram, tornando-a, assim, num símbolo da suposta fraqueza e perversidade da condição feminina. Sem dúvida, foi uma das personalidades mais estereotipadas do passado. Segundo a lei, as mulheres estavam excluídas da sucessão do trono da França, mas não de uma possível regência, no caso da minoridade do monarca reinante. Além disso, o país encontrava-se à beira de uma guerra civil entre católicos e protestantes, além da ameaça da política expansionista da Casa de Habsburgo. Catarina teve então que ter muita astúcia para alcançar seus objetivos. Todavia, o governo regencial de Catarina de Médici, em tese, só duraria até a proclamação da maioridade do seu filho, aos 14 anos. A partir daí, o jovem poderia decidir se gostaria de continuar sob a tutela da mãe ou não. Catarina, porém, foi mais esperta e tratou de fazer com que Carlos IX fosse declarado maior aos 13 anos, idade canônica, devolvendo-lhe diante do parlamento a autoridade sobre o reino.
Devido à sua inexperiência e falta de aptidão para governar, Carlos nomeou a mãe superintendente de Estado, de modo que ela continuaria a reinar de forma quase autocrática. Devido à escassez de documentos, não é possível comprovar as versões. O fato é que Carlos IX, voluntariamente ou não, deu ordem de execução de alguns líderes huguenotes. Talvez o rei tivesse sido forçado a tomar essa atitude pela mãe, ou pela ameaça da Espanha de que entraria em guerra, ou por sua própria incapacidade de se fazer obedecer. Todavia, o que deveria ser uma operação de execução contra os líderes protestantes fugiu do controle de seus articuladores e acabou se transformando numa carnificina que se alastraria por toda a França. Não se sabe ainda o número exato de vítimas, embora possam ser calculadas entre 20 e 30 mil. 2 dias depois, em 26 de agosto, Carlos IX justificou sua atitude ao parlamento com base na suposta conspiração que visava o assassinato dele e de sua família. Os huguenotes, porém, apontaram a rainha-mãe como a verdadeira culpada, devido à influência que esta exercia sobre o rei. O veredito da culpabilidade de Catarina era unânime. Um panfleto anônimo de 1575 intitulava O Discurso Maravilhoso da Vida, das ações e dos abusos de Catarina de Médici, a rainha-mãe. Ajudou a difundir por toda a Europa a sua lenda negra. As notícias do massacre da noite de São Bartolomeu foram mal recebidas por todos os países protestantes. Revogação do Édito. 87 anos mais tarde, a intolerância religiosa estaria de volta. Em outubro de 1685, o rei Luís XIV de França revogaria o Édito de Nantes com o Édito de Fontainebleau. O Édito de Fontainebleau foi um decreto histórico assinado em outubro de 1685 pelo rei Luís XIV da França, pelo qual revocava o Édito de Nantes e ordenava a destruição de igrejas huguenotes e o fechamento de escolas protestantes. Como resultado, um grande número de protestantes, estimativas variam entre 200 a 500 mil, deixaram a França nas 2 décadas seguintes, procurando refúgio na Inglaterra, nos Países Baixos, África do Sul, Dinamarca e em territórios que hoje pertencem à Alemanha e Estados Unidos. Os huguenotes eram a nata da nação, e a revogação da tolerância religiosa para com os calvinistas teve efeitos nefastos para a economia francesa e positivos para a economia dos países que acolheram os exilados, a Prússia e o Reino Unido em especial. A segunda mulher de Luís XIV, Madame de Maintenon, era muito católica e uma defensora da perseguição aos protestantes. Foi uma das principais responsáveis, juntamente com seu confessor e mentor espiritual, François de la Chaise. O rei Luís XIV da França, que era neto de Henrique IV, disse: "Meu avô adorava os huguenotes e não os temia. Meu pai temia-os e não os amava. Eu não os amo, nem os temo." A Guerra Civil Inglesa. Panorama na Inglaterra antes da Guerra Civil. Na Inglaterra, Henrique VIII rompe com a Igreja e anula seu próprio casamento e cria a Igreja Anglicana. Entretanto, esta é muito semelhante à Igreja Católica. Aboliu o latim, o celibato, mas continuava tendo arcebispo, bispo, diáconos, como na Igreja Católica, como também culto aos santos, coisa que Lutero e Calvino aboliram completamente. No ano de 1558, a princesa Elizabeth, filha de Ana Bolena, subiu ao trono aos 25 anos de idade. Pelo ato de supremacia em 1559, ela foi declarada
governador supremo da Igreja na Inglaterra, em vez de chefe supremo da Igreja, como era seu pai Henrique VIII. Pelo ato de uniformidade, Elizabeth restaurou o uso do livro de oração comum de Eduardo VI. O não comparecimento nas reuniões da igreja aos domingos e dias santos era cobrada uma multa de 1 shilling, 12 pence, uma parte substancial do salário semanal de um trabalhador na época. Em 1563, os 42 artigos foram revistos e reduzidos a 39 artigos, consolidando a doutrina protestante anglicana, não sendo claramente luterana ou calvinista. Esse panorama de perseguição gerou uma importante onda de imigração de perseguidos que foram para a América do Norte com a intenção de colonizar a nova região. Em 1570, o Papa Pio V emitiu uma bula de excomunhão contra Elizabeth por causa de suas medidas anticatólicas. Ela retalhou por meio de uma lei dizendo que os jesuítas, que eram agentes do Papa, planejavam retomar a Inglaterra para Roma. Na Inglaterra, cerca de 120 jesuítas foram executados. Mais tarde, o Papa recrutou Filipe II, rei da Espanha, a conquistar a Inglaterra para o papado. Filipe II era filho do imperador Carlos V da Espanha e de Isabel de Portugal. Ele se acreditava designado por Deus para preservar a religião católica entre os súditos. Casou-se 4 vezes, sempre por conveniência. Primeira com a prima dele, Maria de Portugal, que morreu prematuramente em circunstâncias obscuras. Em seguida, desposou Maria I, Tudor, conhecida como a Sanguinária, da Inglaterra, pelo que adquiriu supostos direitos à coroa da Inglaterra em 1554. Porém, o projeto de união dos dois países falhou com a morte de Maria em 1558, antes de ter tido um filho. Filipe tinha oferecido para se casar com Elizabeth, mas ela recusou. A terceira esposa foi Isabel de Valois, filha de Henrique II da França, com quem se casou após a celebração do tratado, em 1559, que terminou com a Guerra de 60 anos com a França, sendo esse casamento também parte do processo de pacificação. A última esposa foi Ana da Áustria, mãe do futuro rei Filipe III. Em 1588, Filipe organizou uma grande frota conhecida como Armada Espanhola e navegou contra a Inglaterra. A Espanha orgulhosamente a chamava de a Grande Armada Invencível. Ela contava com 130 navios, com cerca de 30 mil marinheiros e muito mais poderosa do que a frota inglesa. Durante o tempo em que a frota espanhola estava sendo construída nos portos da Espanha, tudo foi feito escondido da Inglaterra. O Papa ainda prometeu uma contribuição de 1 milhão de coroas para as despesas da armada. A armada partiu da Espanha em maio de 1588 e chegou ao Canal da Mancha no final de julho e travou algumas batalhas. Em 8 de agosto, os ingleses obtiveram uma vitória decisiva. Sob bombardeio inimigo e fustigado por grandes tempestades, a frota espanhola fugiu para o norte, contornando a Escócia na tentativa de voltar à Espanha. Nunca uma frota de navios de guerra esteve em tão grande aflição. Filipe disse mais tarde ao seu almirante: "Eu mandei você lutar contra os homens e não com os ventos." Na medalha comemorativa e no monumento do Memorial da Armada de Plymouth, há a inscrição: "Deus soprou com seus ventos e eles foram dispersos." Dos 30 mil homens da armada, somente 10 mil conseguiram voltar à sua terra natal. Quase a metade dos 130 navios que zarparam nunca mais voltaram para a Espanha. O Papa Sisto V recusou a pagar um único ducado, como havia anteriormente prometido.
Ele disse que não poderia dar 1 milhão de coroas para uma armada que nada tinha realizado e agora estava no fundo do mar. Após a derrota da Armada Invencível Espanhola em 1588, o poder da Espanha diminuiu, enquanto que o da Inglaterra aumentou. Durante os dias de proeminência da Grã-Bretanha, a influência protestante se expandiu a todos os continentes. Pouco a pouco se converteu em um império, com colônias por toda a parte. Quando a rainha Elizabeth morreu sem filhos em 1603, Jaime da Escócia, que era seu primo, se tornou o rei da Inglaterra como Jaime I, James em inglês. Embora a Escócia e a Inglaterra permanecessem como estados separados, pois apenas em 1707 que o decreto de união uniu as duas nações para criar um novo estado, o Reino da Grã-Bretanha. Após sua chegada a Londres, Jaime I foi praticamente recebido pelos conflitos religiosos na Inglaterra e deu continuidade à perseguição aos não-anglicanos e com isso aumentou muito o número de emigrantes para a América. Ele foi presenteado com uma petição dos puritanos exigindo uma reforma da Igreja Anglicana. Jaime não pôde aceitar a maior parte das demandas da petição. Aceitou um pedido para autorizar a tradução oficial da Bíblia, que se tornou conhecida como versão do Rei James. Puritanos era o nome dado aos protestantes radicais depois da Reforma, de caráter calvinista, que rejeitava tanto a Igreja Romana como a Igreja Anglicana. Um grupo de puritanos embarcou como exilados, desembarcando na costa ocidental do Atlântico e estabeleceram um povoado na Nova Inglaterra. Esta colônia de peregrinos logo recebeu várias adesões e o desejo de emigração tornou-se tão grande que o governo, alarmado, interrompeu 8 navios de imigrantes que estavam prontos a navegar para os Estados Unidos. A bordo foram expulsos ministros de alto nível e homens de grande influência, dentre os quais estavam Oliver Cromwell. Em 1642, 5 anos após os navios terem sido capturados através da opressão de Jaime, teve início a guerra, que terminou com a subversão de seu trono e sua trágica execução. O poder é passado ao filho de Jaime, Carlos I, que, seguindo o comportamento de seus antecessores, intensifica a perseguição religiosa, fortalecendo o absolutismo. Essa postura rígida do rei Carlos incomoda o parlamento e as classes sociais, gerando a guerra. A guerra. A Guerra Civil Inglesa ocorreu entre os partidários do rei Carlos I e o parlamento, liderado por Oliver Cromwell. Começou em 1642 e acabou com a condenação à morte de Carlos I em 1649. Antes da Revolução, o poder do rei era absolutista, uma vez que contestá-lo era sacrilégio. Depois da Revolução, o poder do rei foi reduzido. Desde então, o rei existe e reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro através do parlamento. Antes da Guerra Civil, o parlamento não era um órgão permanente da política inglesa, mas uma assembleia temporária e aconselhadora. O monarca inglês podia ordenar a sua dissolução. O parlamento era composto por representantes da pequena nobreza e tinha o cargo de recolher os impostos e taxas do rei. O rei recebia os avisos do parlamento por intermédio dos chamados Declaração de Direitos. Todavia, o rei não tinha obrigação de segui-los. Pouco depois de subir ao trono em 1625, Carlos I casou-se com a princesa francesa e católica Henrietta Maria, ato que contrariou a poderosa minoria puritana que representava 1/3 do parlamento. Dessa guerra, o vitorioso é Oliver Cromwell, que consegue destituir o rei e se torna o Lorde Protetor.
Oliver Cromwell era um puritano e durante seu governo impôs uma forma muito estrita de cristianismo no país. Ele garantiu uma liberdade religiosa que a Inglaterra desconhecia. Em 1651, ele cria o Ato de Navegação, que restringia a navegação e o comércio marítimo somente à Inglaterra e seus aliados. Essa condição de domínio inglês do comércio marítimo alça a Inglaterra ao posto de maior potência marítima do mundo, título que sustentará até a época da Primeira Guerra Mundial, no século XX. Oliver Cromwell morre em 1658 e a dinastia Stuart volta ao poder com Carlos II, que reinou de 1660 a 1685, e Jaime II, que reinou até 1688, dando ao absolutismo monárquico um novo fôlego. Sua sucessão é ameaçada por ter tido 2 filhas em seu primeiro casamento com uma esposa protestante, pois o poder só poderia ser passado para um filho do sexo masculino. Esse filho nasceu do seu segundo casamento com uma esposa católica. Essa profunda influência católica na linha de sucessão do trono incomodou profundamente algumas alas da sociedade, e o parlamento decide buscar outro descendente para assumir o poder. É escolhido Guilherme de Orange, da Holanda, casado com Maria Stuart, filha de Jaime II. Com o respaldo do parlamento, Orange invade a Inglaterra com suas tropas e ocupa Londres sem tiros. Diante da situação, James II foge para a França. O nome dado ao movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos 1688 e 1689, no qual o rei James II foi destituído do trono britânico, é chamado de Revolução Gloriosa e às vezes de Revolução Sem Sangue, pela forma pacífica com que ocorreu, e resultou na substituição do rei católico pelo protestante William, príncipe de Orange, da Holanda, em conjunto com sua mulher Maria II, respectivamente genro e filha de James II. William III, que é Guilherme de Orange, é coroado rei e tem fim a chamada Revolução Gloriosa. Em seu governo surge a Declaração de Direitos, um conjunto de medidas que se caracterizava pelas determinações de que o parlamento deveria aprovar ou reprovar impostos, garantir a propriedade privada e a liberdade individual como direitos e determinava a divisão de poderes no governo. Ao fim de todo esse processo conflituoso e confuso, a Inglaterra se manteve monárquica, reestruturou sua economia, garantindo as condições que a fariam se tornar uma grande potência mundial nos séculos seguintes. Podemos dizer que a igreja atual é semelhante ao do tempo de William. Os episcopais constituem o partido da realeza, incluindo a família real, a parte principal da nobreza e a maior parte do povo. Guerra dos 30 Anos. Conflito entre católicos e protestantes que marcou a Europa de 1618 a 1648. A Guerra dos 30 Anos representou um conjunto de conflitos de caráter político e religioso, desenvolvidos entre diversos países da Europa durante os anos de 1618 a 1648. A guerra chegou a envolver as grandes potências da Europa, como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria e Suécia. Todas as lutas foram travadas principalmente em solo alemão. O Sacro Império Romano-Germânico foi a união de territórios da Europa Central durante a Idade Média. O primeiro imperador romano do Ocidente, da era medieval, foi Carlos Magno,
no ano 800. O último imperador foi Francisco II, que abdicou e dissolveu o império em 1806, durante as guerras napoleônicas. A partir do século XV, esse estado era conhecido como o Sacro Império Romano da nação germânica. A última dinastia durou o maior período, de 1273 a 1806, a dinastia dos von Habsburg, que teve fim com as guerras napoleônicas. É neste período que esse império foi palco da Guerra dos 30 Anos, que foi uma série de guerras entre diversas nações europeias, que tinham por motivos rivalidades religiosas entre católicos e protestantes. Uma curiosidade é que, apesar do nome Sacro Império Romano-Germânico, o império nunca chegou a dominar a cidade de Roma. Ele recebeu esse nome em homenagem a todas as glórias e ao poder que o Império Romano conseguiu com o passar do tempo em quase todo o continente europeu. Como iniciou a Guerra dos 30 Anos? Os príncipes católicos queriam que fosse garantida a liberdade de fé, mesmo nos territórios dominados pelos reformistas, mas não tinham nenhuma intenção de conceder a mesma liberdade aos seus súditos protestantes. Essas batalhas, que durariam 3 décadas, buscavam, sobretudo, o domínio na Europa. A Casa dos Augsburg, Casa Real da Áustria, tinha como objetivo dominar todo o Sacro Império Romano-Germânico e se espalhar por toda a Europa. A Casa dos Augsburg, que era católica, havia assinado com os príncipes protestantes a Paz de Augsburg em 1555. Esse acordo dizia que o povo tinha que seguir a religião do seu príncipe, cuius regius eius religio, que cada reino teria de ter a religião do rei. A população teria de se converter à religião imposta pelo rei. Se não aceitassem, teriam um prazo para se mudarem. Assim, os Habsburgos, quando dominavam um reino, devastavam implacavelmente tudo que fosse luterano ou calvinista. Eles não se importavam, mesmo que a população fosse 90% protestante. Isso foi o que aconteceu na Boêmia. Eles conseguiram dominar o rei da Boêmia, atualmente território da República Tcheca. Só que nesse lugar, 90% da população era luterana, eram protestantes. Quando os Habsburgos dominaram lá, saíram destruindo e devastando as igrejas luteranas até sua exterminação. A população local não aceitou a paz dos Habsburgo e apelaram para o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que era Fernando II, o qual não deu ouvidos à população da Boêmia. Então, os protestantes, em 23 de maio de 1618, invadiram o Palácio Real da Boêmia, posto que estavam insatisfeitos com a destruição dos templos protestantes, a proibição aos cultos, e jogaram os representantes do Império, os ministros católicos, pela janela. Este episódio ficou conhecido como a Defenestração de Praga. Esse foi o estopim que deu início à guerra, que duraria pelos próximos 30 anos. Os luteranos da República Tcheca, Boêmia, criaram a União Evangélica, que unia luteranos e calvinistas. Já os católicos criaram a Liga Católica, e a guerra entre eles se manteve equilibrada por algum tempo. Os protestantes do Sacro Império Romano-Germânico resolveram entrar na briga. A crise alastra-se pela Alemanha e adquire proporção internacional. Os Habsburgos, com medo, apelam para os espanhóis, norte da Itália, e outros países que eles dominavam, para entrar na guerra com eles. Neste momento, os reinos da Dinamarca, Noruega e Holanda resolveram apoiar os luteranos. Assim, a Guerra dos 30 Anos
pode ser dividida então em 4 períodos. Primeiro período. A guerra era restrita ao território do Sacro Império Romano Germânico. Segundo período, período dinamarquês. Entram reinos estrangeiros como Espanha e Dinamarca. Quando os dinamarqueses entram, recebem muito apoio da população do norte da Alemanha, que era luterana. Mas o conde Tilly, do lado do exército dos Habsburgos, vence os dinamarqueses. Nesta época, os luteranos estavam quase desistindo da guerra e estudavam fazer um acordo. Mas o rei Fernando II, rei do Sacro Império Romano Germânico, não aceitava negociar com hereges, como eles eram considerados. Ele baixou o Edito de Restauração, em 1629, que impunha o catolicismo como religião oficial em toda a Alemanha. Os protestantes seriam julgados e condenados. Neste momento, um cardeal católico da França, chamado Richelieu, com interesse político a favor da França, negocia secretamente apoio junto aos protestantes. Embora fosse católico, não queria a expansão política dos Habsburgos, do Império Germânico, em tantos países ao redor da França, pois seria um risco para a França. Assim, Richelieu baixou na França um documento dizendo que todos os protestantes teriam liberdade religiosa na França. Richelieu também se alia ao rei da Suécia, Gustavo Adolfo II, que era um reino relativamente poderoso na época, e convence o rei Gustavo a entrar na guerra. Terceiro período, período sueco. Gustavo derrota o conde Tilly, mas Fernando II, do Sacro Império Romano Germânico, consegue vencer a batalha contra Gustavo, que morre. Novamente parece que os católicos estavam vencendo. Neste momento, a França entra na guerra. Quarto período, francês. A França entra do lado dos protestantes. A guerra se estende por mais longos 13 anos, até 1648, quando os Habsburgos são obrigados a aceitar a Paz de Westfália, em 1648, que permite liberdade de culto a todas as religiões. O Acordo de Westfália, em 1648, marca o fim do poder imperial na Alemanha e o desaparecimento da hegemonia dos Habsburgos. O fim desses conflitos foi marcado pela queda do Sacro Império Romano Germânico, que foi derrotado e ficou devastado durante esses anos de conflitos, enquanto a França adquiriu grande poder e relevância no continente. As consequências sobre a população foram quase inimagináveis. Por décadas, exércitos de dimensões imensas atravessaram os territórios da Europa Central, arrasando tudo que era possível, impondo com a força a própria fé, católica ou protestante, e queimando tudo para impedir que os exércitos inimigos tivessem provisões. A partir daí, toda a diplomacia se tornou mais profissional e cada nação procurou seus interesses como nação e não mais interesses de uma religião. Em 1618, a Alemanha possuía cerca de 21 milhões de habitantes. Em 1648, a população caíra para 13 milhões. Algumas das áreas mais atingidas, como a Boêmia, tinham perdido até 50% da população. Muitos historiadores comparam a Guerra dos 30 Anos com a Primeira Guerra Mundial, ao ter envolvido praticamente todos os reinos europeus, com exceção da Rússia. A Guerra dos 30 Anos foi uma catástrofe humana de dimensões até então desconhecidas no Velho Mundo. Nenhum dos conflitos anteriores, dos tempos romanos ou medievais, atingiu a extensão geográfica daquela. As sucessivas e violentíssimas batalhas
arrastaram para dentro do seu caldeirão de morte, fome e peste todos os príncipes e os povos do velho mundo. A Alemanha, até então uma das regiões mais prósperas da Europa Central, ao perder 1/3 da sua população, tornara-se um país devastado. O que os países aprenderam após este período? O primeiro ponto em que os diplomatas acordaram era de que as 3 religiões dominantes no Sacro Império, o catolicismo, o luteranismo e o calvinismo, seriam considerados iguais. Por último, e mais importante, sob o ponto de vista do direito internacional, a Paz de Westfália assegurou um novo ordenamento jurídico entre os reinos europeus. A guerra remodelou o mapa político e religioso da Europa Central, preparando o palco do antigo Império Católico Romano centralizado, para dar lugar a uma comunidade de estados soberanos. Além disso, formou uma nova ideologia do Estado soberano, a chamada razão de Estado. Essa nova doutrina, extraída das experiências provocadas pela Guerra dos 30 Anos, dizia que um reino tem interesses permanentes que o colocam acima das motivações religiosas. O antigo sistema medieval, por sua vez, que depositava a autoridade suprema no império e no papado, dando-lhes direito de intervenção nos assuntos internos dos reinos e principados, foi substituído pelo conceito de soberania de Estado, com direitos iguais, baseados numa ordem intergovernamental constituída por tratados e sujeitos à lei internacional. Através dos séculos, Deus tem atuado soberanamente na Terra. O nascimento de Cristo divide em 2 seções a história da linhagem humana. A história humana tem até agora 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo. A encarnação de Deus constituiu a linha divisória da humanidade. Nos últimos 2.000 anos, alguns eventos importantes aconteceram para a propagação do Evangelho. Toda a situação política na Terra está debaixo da soberania de Deus e coopera para que Deus realize seu propósito. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Os eventos que ocorrem na Terra colaboram para que Deus concretize seu objetivo. O primeiro evento importante da história foi o estabelecimento do Império Romano. O Império Romano foi estabelecido por César Augusto por volta do ano 31 a.C., pouco mais de 30 anos antes do nascimento de Cristo. Isto aconteceu para que o Evangelho fosse propagado e difundido. Antes que nascesse Cristo, o Império Romano foi fundado para preparar o caminho a fim de que o Evangelho se propagasse a todos os povos debaixo dos céus. Antes do Império Romano, os povos ao redor do mar Mediterrâneo estavam completamente divididos. O Império Romano fez com que o idioma grego se tornasse uma língua internacional, comum a todos os povos. Quando chegou o tempo de que o Evangelho fosse pregado, todos os povos ao redor do mar Mediterrâneo já estavam preparados para entender uma só língua. Onde quer que fossem os apóstolos, o idioma não seria um obstáculo. O apóstolo Paulo pôde visitar livremente outros países devido a que o Império Romano havia unificado todas as nações
ao redor do mar Mediterrâneo. O Império Romano também construiu estradas por toda a Europa e Ásia Menor, desde a Espanha até Jerusalém. Isso também foi muito favorável para a propagação do Evangelho. Além disso, o Império Romano era forte, assim mantinha a ordem e a paz entre todos os povos que rodeavam o mar Mediterrâneo. Tudo favorecia a propagação do Evangelho. Em menos de 50 anos, o Evangelho já havia sido pregado a todas as nações que estavam ao redor do Mediterrâneo. Depois que a igreja foi produzida, muito rapidamente começou a degradar-se, até que finalmente ficou afundada na Era das Trevas, período este de quase 1000 anos. Após esse período negro da história cristã, Deus começou sua obra de restauração. Martinho Lutero foi levantado para restaurar a verdade com respeito à justificação pela fé. Outro evento importante ocorrido nestes 2000 anos, além da reforma de Lutero, foi o descobrimento da América. Foi a mão soberana de Deus que dispôs, na mesma época, que Colombo descobrisse a América. Esses eventos libertaram a mentalidade do homem que fora aprisionado pelo catolicismo. Depois que Colombo descobriu o Novo Mundo, a Espanha chegou a ser potência dominante sobre todo o mundo. Por essa razão, se fala espanhol em toda a América do Sul e Centro-América. A Espanha era absoluta em prol do catolicismo. A cultura europeia foi levada a outros continentes, incluindo a América e a Ásia. Estas culturas estavam estreitamente relacionadas com o catolicismo. Deus, para cumprir seu propósito de propagar o Evangelho por todo o mundo, necessitava que a Espanha fosse derrotada. Por esta razão, Deus levantou a Grã-Bretanha. Desde que a frota inglesa derrotou a armada espanhola em 1588, a Grã-Bretanha se tornou na potência mundial proeminente. A Grã-Bretanha manteve a paz e a ordem no mundo para que se propagasse o Evangelho mediante o protestantismo. Debaixo da mão soberana de Deus, o fator de influência mundial mudou, do catolicismo ao protestantismo. A Inglaterra se converteu na maior potência do mundo, no qual foi usada por Deus para propagar seu evangelho, não mediante o catolicismo, senão por meio dos missionários protestantes. Foram mediante esses eventos da história que o evangelho foi propagado a todos os cantos dos continentes. Entretanto, o propósito de Deus não era somente que fosse pregado o evangelho, senão que também a igreja amadurecesse e constituísse o novo homem coletivo. Aprove a Deus levantar também a América e tornar os Estados Unidos a nova potência mundial. Deus usou as duas guerras mundiais para projetar os Estados Unidos como o novo líder mundial. Hoje, esta nação ocupa uma posição central na geografia da Terra. É semelhante a uma águia gigante que tem como suas asas os dois oceanos. O continente americano foi criado por Deus igual a todos os demais continentes. Entretanto, se manteve escondido por milhares de anos. Deus o preservou até que o tempo chegasse. Certamente, esses acontecimentos não ocorreram por acaso. Os tempos foram prefixados e determinados por Deus. Deus tem feito sua obra de restauração das verdades bíblicas e sobre a igreja, e tem usado a América para a expansão e prática dessas verdades. A América se tornou posteriormente no centro da restauração do Senhor.